Olá! Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje e no vídeo de hoje a crise da narração, o fato de que não temos uma identidade narrativa, um mito próprio, uma história de vida, vivemos somente a contingência de fatos desconexos. Isso pode estar te atrapalhando em diversas áreas da sua vida, pode estar te deixando perdido, pode ser isso que você sente que falta sentido na sua vida, você não sabe o que fazer da sua vida, você sente que o seu trabalho é uma mera fonte de subsistência e talvez não seja o que você mais poderia fazer para gerar valor na sociedade e ajudar as pessoas e transformar, né, as pessoas e a sociedade, ou talvez você esteja vivendo a sua vida como meros episódios seguidos sem relação nenhuma, sem um eixo e um centro narrativo para unificar essas coisas, e talvez você seja simplesmente só uma palmeira ao vento que vai se adaptando conforme a dança dos tempos, a dança do momento e as circunstâncias da sua vida vão pedindo. Isso é um problema gigantesco e é isso que nós vamos abordar hoje. Então, nós vivemos uma época que nós temos muitas informações sobre outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Temos fotos de vários dias da nossa vida, mensagens, vídeos, históricos, redes sociais. Sabemos o que aconteceu ontem, onde estávamos, com quem falamos, mas tem uma pergunta difícil. Nós ainda sabemos contar a história da nossa própria vida e nós realmente conseguimos fazer a nossa vida caminhar em direção a um ponto, a um objetivo, uma imagem ideal nossa que realmente faça sentido? Então é aqui que o grande Byung-Chul Han, hoje o filósofo vivo mais famoso e lido do mundo, aborda esse assunto neste livro aqui, A Crise da Narração. Então vivemos um paradoxo. Para ele, para Han, temos informações demais, mas histórias de menos. Isso não é apenas uma questão estética. A perda de narração significa também uma perda de experiência, de sentido, de comunidade e, no limite, de identidade. Porque talvez uma pessoa não seja apenas aquilo que aconteceu com ela. Talvez ela também seja a maneira como consegue ligar aquilo que aconteceu dentro de uma história coesa. Então nós temos informações demais e história de menos, né? A informação, ela com certeza não é uma narração. Então imagina duas pessoas descrevendo o mesmo dia. A primeira diz: às 8 acordei, às 9 fui trabalhar, ao meio-dia almocei, às 6 voltei para casa, às 8 encontrei uma pessoa. Isso é uma sequência de acontecimentos. Informação. Isso é apenas mera informação. Agora imagina uma pessoa dizendo: naquele dia encontrei aquela pessoa justamente quando estava começando a abandonar aquilo em que acreditava. Na época não percebi, mas hoje vejo aquele encontro como o começo de uma transformação. Os fatos são praticamente os mesmos, mas apareceu uma relação entre eles. A primeira pessoa possui acontecimentos, a segunda possui uma história. Para Han, narrar é justamente vincular. Isso e ele também explica isso citando uma história infantil de Paul Maar. Pode ser uma história infantil, mas é excelente. Não seria por nada que o filósofo vivo mais famoso e lido do mundo colocou isso no livro, tá? Então eu vou estar contando para vocês o trecho da história do menino que não sabia narrar. Criança que informava, contava as coisas, mas não narrava. Então Paul Maar conta a história de Conrad, uma criança que precisa contar uma história para sua irmã. O curioso é que Conrad não consegue fazer aquilo que seus pais fazem tão naturalmente. Seus pais sabem contar histórias. Quando alguma coisa aconteceu com eles, não simplesmente enumeram os acontecimentos. Eles conseguem transformar aquilo em uma narrativa. O Conrad, porém, não consegue. Quando pedem para ele contar alguma coisa, a fala dele é praticamente um relatório.
ele começa pelo primeiro acontecimento, depois menciona o segundo, depois o terceiro, aí o quarto, logo em sequência. Então as coisas simplesmente acontecem umas depois das outras. Ele consegue dizer o que aconteceu de fato, exteriormente, mas ele não consegue fazer que aquilo signifique alguma coisa. Ele só disse isso aconteceu, depois isso, depois isso. Não existe uma história, não existe relação entre os acontecimentos. Não existe mistério, suspense, transformação. Nem faz alguém pensar, então era por isso que tal coisa aconteceu, ou por isso que tal pessoa disse isso, ou fez isso. Então, Conrad conta de acontecimentos, mas não tem a capacidade de configurá-los narrativamente. E por que isso é tão importante? Se eu falar, eu saí de casa, peguei um ônibus, fui ao trabalho, voltei para casa, isso pode ser perfeitamente verdadeiro, claro. Mas se eu disser, eu saí de casa naquele dia sem saber que aquela seria a última vez que eu veria meu pai. Então, de repente, os mesmos acontecimentos ganham outra dimensão. O ônibus não é apenas um ônibus, aquele dia não é apenas mais um dia. O acontecimento adquire uma relação com algo que veio depois. Isso que a narrativa faz, ela reorganiza o tempo em torno de um sentido. Agora voltando para o Conrad. Conrad passa por uma experiência que modifica a relação dele com a narração. Ele passa por uma experiência extraordinária que rompe a sua relação habitual com a realidade. Tá? E isso é fundamental, porque antes ele apenas registrava acontecimentos. Depois de experimentar algo realmente significativo, ele finalmente tem algo para narrar. E a transformação está justamente aí. Antes ele precisava fabricar uma história. Depois ele possui uma experiência que exige ser contada. A narrativa nasce da experiência, da riqueza e da variedade da experiência. E quando ele retorna à situação cotidiana, sua maneira de falar já não é simplesmente uma sequência de fatos um após o outro. Ele consegue criar outras conexões. As coisas passam a ter pesos diferentes, uma mais importante do que a outra. Porque narrar é ignorar coisas irrelevantes e focar naquilo que faz sentido e contribui para a narrativa. Mas agora, então, contando. Pensa, galera, que é uma fábula, tá? É uma história infantil. Então, assim, haverão elementos aqui de fantasia mesmo. Então, os pais do Conrad estavam frustrados porque eles e a irmã, todos eles sabiam narrar, e o Conrad parecia que ele simplesmente se negava a fazer isso. Ele simplesmente não conseguia. A vida para ele era um mundo desencantado e desintegrado em fatos que não tem nenhuma tensão narrativa. O mundo para ele pode ser explicado, mas não pode ser narrado. Então ele foi mandado para a casa da senhorita Mills, que ensinou os pais dele a narrar. Ele foi enviado para a casa dela com o mesmo pelo mesmo motivo. Então agora eu vou estar lendo aqui um trecho do livro. A senhorita Mills coloca um pacotinho na mão de Conrad e pede que ele o leve para a sua irmã no andar de cima. Ela aponta para uma escada estreita. Conrad a sobe. Mas a escada parece se estender ao infinito. Espantado, ele pergunta: como isso é possível? Eu vi a casa do lado de fora. Era um prédio de um andar. Já deveríamos estar pelo menos no 7º andar. Conrad percebe que está sozinho. De repente, uma porta se baixa e se abre na parede próxima a ele. Uma voz rouca diz: aí está. Você, finalmente. Agora, vupt, chega um pouco mais perto. Tudo aparece encantado para Conrad, parece desafiar a lógica comum. Até mesmo a linguagem é estranha e enigmática. Isso lhe confere algo de mágico e encantador. Conrad enfia a cabeça pela porta. Na escuridão, ele reconhece uma figura semelhante a uma coruja. Muito assustado, ele pergunta: Quem é você? Não seja tão ceboso. Vai esperar virar vinagre? Reclama a criatura coruja. Conrad se abaixa e passa pela porta. Vá de vento em poça, boca viagens. A voz dá risadas. No mesmo instante, Conrad percebe que a sala escura não tem piso. Ele fica preso em um cano e cai a uma velocidade vertiginosa. Ele tenta em vão se segurar nas paredes do cano. Ele sente como se estivesse na barriga de um animal enorme que o engoliu. Finalmente, ele é cuspido diretamente na frente dos pés da senhorita Muse. O que você fez com o pacotinho? Ela perguntou com raiva. Devo tê-lo perdido no caminho, responde Conrad.
A senhorita Mills enfia a mão em um bolso de seu vestido preto e tira outro pacotinho. Conrad poderia jurar que era o mesmo pacotinho que ela lhe havia entregado. Aqui, diz a senhorita Mills com aspereza. Leve isso lá embaixo para o meu irmão, por favor. No porão? Pergunta Conrad. Que bobagem, diz a senhorita Mills. Você o encontrará no térreo. Estamos aqui em cima, no 7º andar. Você sabe disso. Agora vá logo. Com cuidado, Conrad desce a escada estreita. Ela parece se estender ao infinito. Depois de 100 passos, Conrad chega a um corredor sombrio. Olá! Ele chama hesitante. Ninguém responde. Conrad tenta com... Olá, Sr. Mills. O senhor me ouve? Então uma porta se abre ao seu lado. Uma voz ouca diz. É claro que eu te juro. Afinal, não sou pó. Vinha logo aqui. Na sala escura, está sentado alguém que se parece com um castor e está fumando um charuto. A criatura castor pergunta. Tá perando o quê? Vinha de nenhuma vez por todas. Conrad entra de modo hesitante. Novamente, ele cai nas entranhas escuras da casa. Novamente é cuspido aos pés da senhorita Mills. Ela dá uma longa tragada em um charuto fino e diz: Conhecendo você, suponho que de novo não entregou o pacotinho. Não, diz Conrad corajosamente. Não estou aqui para entregar pacotinhos, estou aqui para aprender a narrar. Como vou ensinar um garoto que não consegue nem carregar um pacotinho escada acima a narrar? É melhor você ir para casa, você é uma causa perdida. Diz a senhorita Mills com firmeza. Ela abre uma porta na parede ao lado dele. Boa triagem e tudo de pão. Sim, não faz sentido nenhum. Diz ela, empurrando Conrad para baixo. Novamente ele desliza para baixo pelas infinitas curvas da casa. Dessa vez, porém, ele não aterriza na frente da senhorita Mills, mas diretamente na frente da casa de seus pais. Seus pais e sua irmãzinha ainda estão tomando café da manhã. Conrad entra correndo na sala e diz animado. Tenho que contar para vocês, vocês não vão acreditar no que eu vivi. Só que o mundo não é mais explicável para Conrad. Ele não consiste em fatos objetivos, mas em eventos que desafiam a explicação. E é exatamente por isso que eles exigem uma narração. A virada narrativa de Conrad faz dele um membro da pequena comunidade narrativa. O pai e a mãe olham um para o outro com alegria. Aí está, diz a mãe. Agora ele finalmente aprendeu a narrar. Então, basicamente, o desencantamento do mundo ele é responsável pela perda de capacidade de narrar. As coisas existem, mas ficam em silêncio. A magia lhes escapa. Então, esse foi o jeito inusitado aí que Conrad aprendeu a narrar. Mas vocês podem estar pensando, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade se é simplesmente impossível alguma pessoa viver isso? Primeiro, para isso que existem essas histórias, que nós estamos deixando de entrar em contato com essas histórias para ficar simplesmente nas redes sociais. A gente só trabalha, vai para academia, sai com os amigos e fica viciado em redes sociais. Mas para isso existe o contato com essas histórias, o contato com poesia, com literatura clássica, com mitologia e também os sonhos. Eles servem para dar essa visão poética e simbólica para a gente, essa visão de um outro tipo de relação entre as coisas que não seja uma mera relação externa, causal, entende? Então Conrad se tornou capaz de narrar as coisas. Havia uma história, então existe um antes que prepara, um acontecimento que transforma e um depois que esclarece. A diferença é enorme. No primeiro caso temos mera cronologia e no segundo nós temos a narrativa. Então, como eu falei, a narrativa não obedece à causalidade normal ou à cronologia normal. A aconteceu, depois veio B, depois veio C. A narrativa não é uma cronologia. Um acontecimento futuro pode mudar o significado do passado. O passado pode continuar agindo no presente. A narrativa dobra o tempo, ele não avança em linha reta. É muito mais complexo do que isso. Então, uma decisão que parece insignificante pode se tornar, anos depois, o começo de uma transformação. O passado não mudou, mas o sentido do passado mudou. Então, não quer dizer que a narrativa literalmente existe fora do espaço-tempo, né? Nós estamos lendo ela e entendendo ela no espaço-tempo,
mas quer dizer que o significado narrativo não coincide com a sequência física dos acontecimentos. A narrativa aproxima acontecimentos distantes, muitas vezes distantes, seja no tempo ou no espaço. Faz o passado iluminar o presente. Pode fazer uma possibilidade futura orientar uma decisão presente. Ela cria uma espécie de segunda ordem temporal. A ordem do sentido. Então agora vamos falar um pouquinho mais do encantamento, desencantamento do mundo. Um assunto tão importante aqui para mim, para minha produção de conteúdo. Então, para Han, o que é um mundo encantado? Uma coisa desencantada é simplesmente uma coisa. Uma pedra, uma casa, uma construção, uma fotografia é uma imagem. Mas uma narrativa pode transformar essas coisas. A pedra pode ser, então, a pedra daquele lugar onde eu estava quando minha vida mudou. A casa pode ser a casa da minha infância. A fotografia pode fazer alguém morto parecer novamente presente. O objeto físico não mudou. O que mudou foi a rede de relações simbólicas em que ele está inserido. A narrativa faz as coisas adquirirem profundidade. Elas deixam de ser simplesmente isso e passam a significar alguma coisa para nós. Elas criam relações que não são meramente relações causais, elas superam essas relações. Elas conseguem aproximar coisas que estão distantes espacialmente ou temporalmente. Uma carta escrita, redescoberta há 20 anos pode modificar uma decisão tomada hoje. Uma pessoa morta pode continuar orientando a vida de alguém. Uma promessa feita no passado pode determinar uma escolha no futuro. Um acontecimento que parecia insignificante pode adquirir enorme importância décadas depois. Nenhuma dessas relações precisa ser uma causalidade mecânica simples. São relações de sentido, memória, símbolo e afeto. É por isso que uma visão mais narrativa encantada do mundo percebe conexões que uma visão puramente factual tende a ignorar. Agora vamos citar aqui um pouquinho a série The Boys. Quem aí viu The Boys? Quem não viu The Boys? A série The Boys, só para dar uma pequena introdução, é um mundo... conta de um mundo em que você tem heróis e você tem uma corporação que basicamente gerencia e cria todos os heróis. Aí, é uma corporação que se paga de bonzinho, mas ela é do mal. E nós temos os 7, que seria a Liga da Justiça. Tem o Homelander, que tá aqui na imagem, parecido com o Superman, que tem os mesmos poderes do Superman e se paga de bonzinho, mas ele é um psicopata matador. Sinistro. E basicamente ali, mais próximo dos últimos episódios, a gente tem uma narrativa em que os nossos heróis ali, o French, a Kimiko, o Butcher, a Annie, Starlight e o Hughie contam com a Sage, que era uma dos 7, traiu o Homelander, tá com medo dele, tá querendo acabar com ele, e o Homelander tá tentando pegar o soro que dá poder para as pessoas, o soro original que transformaria ele em imortal. Ele é basicamente indestrutível, mas ele pode morrer de velhice, assim como qualquer pessoa, a menos que ele entre em contato com isso. Aí a Sage, que não é super poderosa como os outros, ela não tem poder de super força, super velocidade, soltar laser, voar, ficar invisível, teletransporte. Não, ela simplesmente é muito inteligente. O poder dela é inteligência. O cérebro dela fica crescendo. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo. E ela cria um plano para tentar fazer o Soldier Boy, que é o pai biológico do Homelander, mas que não conviveu com o Homelander na infância, porque ele era uma ameaça, ele estava simplesmente preso, congelado em um lugar. Depois soltaram ele de lá. Ela queria que aquilo fosse parar nas mãos do Soldier Boy para ele destruir e impedir que o Homelander entrasse em contato com isso. Afinal de contas, o Soldier Boy não gostava tanto do Homelander, rivalizava, porque o Homelander era o mais forte do mundo, e o Soldier Boy o segundo. E parece que ali no raciocínio algorítmico, como de uma máquina, de uma inteligência artificial, o plano da Sage parecia estar indo muito bem. Só que quando eles ficam cara a cara, Soldier Boy e Homelander, acontece algo não previsto pelo raciocínio aí, matemático, algorítmico de máquina da Sage. O Soldier Boy entrega o soro original, o V1, para o Homelander, mesmo eles tendo tido inimizade por causa de uma outra personagem,
a Clara, a Clara, que era uma heroína morta, super antiga, original da primeira configuração do set, que o Soldier Boy tinha amado, e o Homelander também amou ela. Teve um caso, e isso deixou, aliás, o Soldier Boy muito mais puto ainda com o Homelander. Só que ele amava, o Soldier Boy amava a Clara, e conhecendo ela, ele acha que ela queria muito que o Homelander se consolidasse como o mais forte e imortal, que ele instaurasse um reino aí eterno do mal. E por ele amar ela, ele pensou, não, mas eu acho que ela iria querer que eu fizesse isso, apesar de eu não querer. Ela iria querer que eu entregasse esse soro aí, esse super composto para o Homelander. Então o amor estava muito acima da capacidade de previsão do raciocínio puramente racional e parecido com máquinas, com inteligência artificial da Sage. E isso é um ponto que o Byung-Chul Han ele fala muito, ele cita muito, ele fala como basicamente a inteligência artificial só calcula probabilidades. Ela não pensa realmente porque ela não pode amar, ela não pode sentir paixão. Então, a Sage via variáveis e o Soldier Boy via uma história. A Sage pensava, quais são as probabilidades do Soldier Boy fazer X? E o Soldier Boy pensa, o que a Clara teria querido que eu fizesse? Uma pergunta é predominantemente calculadora, a da Sage. A outra, narrativa e afetiva, a do Soldier Boy. Então a Sage tinha muitas informações sobre o Soldier Boy, mais que ninguém. Mas conhecer informações não significa necessariamente conhecer a história de uma pessoa, como ela encara o mundo, como ela conecta tudo numa rede simbólica de sentido, né? Uma pessoa pode fazer algo estatisticamente improvável e ao mesmo tempo absolutamente coerente com a sua história. E foi isso que aconteceu. O amor envolve memória, promessa, fidelidade, ausência, esperança e significado. O amor conecta tempos diferentes. E como eu disse, o Han fala sobre a inteligência artificial, que ela não pensa no sentido profundo, né, da mesma maneira que o ser humano pensa. Não quer dizer que ela não possa, a inteligência artificial, realizar operações intelectualmente extraordinárias. Ela pode calcular, encontrar padrões, relacionar informações, produzir texto, até produzir narrativas. Mas a questão é, ela possui uma existência a partir da qual essas narrativas fazem sentido? Então, uma inteligência artificial pode escrever sobre saudade, mas ela sente saudade? Pode escrever sobre a morte, mas ela sabe o que significa perder alguém? Pode narrar uma história de amor, mas ela já amou? A questão para Han é justamente essa. Pensar não é apenas processar a informação. Pensar está ligado à experiência, à paixão, à capacidade de ser afetado e estabelecer uma relação significativa, né, no mundo. Narrar é estar implicado, participar, estar presente e realmente viver e sofrer as ações daquela vida. É sofrer, amar, recordar, esperar, perder, desejar e depois tentar compreender tudo o que aconteceu com você. Então, a narrativa não é simplesmente uma sequência de dados, é uma interpretação da própria experiência. E isso é nesse sentido que Han aproxima pensamento e narração. Uma teoria não é apenas um conjunto de informações, ela cria uma configuração, estabelece relações, procura um sentido. Pensar é, em certo sentido, narrar apaixonadamente a relação entre nós e o mundo. Então, na crise contemporânea nós temos uma vida, mas não necessariamente uma história, né? Milhares de posts e fotos, mas não sabemos o que isso significa. A vida vira um depósito de acontecimentos. É o problema de Conrad, ele consegue informar, mas não consegue narrar. É o problema de uma sociedade dominada por feeds. Uma notícia aparece, depois um meme, depois uma propaganda, depois uma tragédia, depois um vídeo. Tudo é colocado lado a lado, nada precisa conduzir a nada. O feed não precisa chegar a um fim, a narrativa, ao contrário, cria uma direção com um fim em mente. E a perda da narração é também a perda de uma identidade. Então podemos aproximar a Han da ideia de identidade narrativa de Paul Ricoeur. Então eu não sou apenas... Eu nasci num ano, estudei em determinado lugar, tive certos empregos, conheci certas pessoas. Isso ainda não responde quem sou eu. Então, muitas pessoas hoje não sabem realmente dizer quem sou eu. Elas confundem o papel social delas com quem elas realmente são. Então, como que as coisas
que aconteceram pertencem à mesma história. Uma identidade narrativa transforma uma sequência de acontecimentos em uma trajetória. Ela que permite dizer: agora entendo por que aquilo aconteceu, minha infância explica essa busca, essa perda mudou minha direção, esse encontro foi o começo de uma transformação. Isso é muito comum também em pessoas contarem sobre mudanças, né, religiosas na sua vida. Encontrei Jesus, minha vida mudou a partir disso. Isso é uma narração, é contar uma história que não seja só uma sequência de fatos, pela forma narrativa, né? Também é muito importante salientar que nós perdemos as metanarrativas ou grandes mitos. Então, por muito tempo, nós tínhamos as narrativas que organizavam as nossas vidas, né? Eram as grandes narrativas aí. Religiões, mitos, epopeias, rituais, tradições familiares, grandes histórias sobre o mundo e sobre o destino humano. Então essas narrativas diziam de onde viemos, quem somos, como devemos viver e para onde estamos indo. Hoje muitas dessas estruturas perderam sua força. E o indivíduo ficou diante de uma enorme quantidade de possibilidades, mas frequentemente sem uma história que organize essas possibilidades. E vivemos o paradoxo da escolha. Temos muitas possibilidades e ficamos pulando de galho em galho, não realmente tentando escrever uma história longa com aquela pessoa ou investir mais naquela profissão. Ficamos com um pé aberto para várias opções, ficamos aí paralisados, né? Paralisados pelo o excesso de possibilidades, sem parecer que tem nada, sem saber entender o que realmente nos espera, o que realmente foi feito pra gente, o que mais faz sentido pra gente. A gente precisa saber que histórias estamos vivendo, que histórias a nossa vida está pedindo para que vivamos, que trajetória nós realmente precisamos viver, que trajetória, que missão, que chamado, que propósito, que destino nos escolheu e que mais faz sentido para a gente e que mais nos traz entusiasmo. Então, nós precisamos de um mito próprio, não no sentido de uma mentira. O mito pessoal é uma estrutura simbólica capaz de organizar a própria existência. É perguntar quais foram minhas provas, quais pessoas me transformaram, quais perdas foram decisivas, que ideias retornam constantemente, o que estou tentando me tornar, qual é a minha vocação, qual passado ainda me habita, que futuro me chama. Então, qual é a história que conecta os acontecimentos da minha vida? Um mito é uma forma de orientação. O herói parte, encontra obstáculos, perde alguma coisa, entra no desconhecido, é transformado, retorna. É a famosa jornada do herói. Isso não precisa ser literal. É uma estrutura para compreender a transformação humana. E talvez seja isso que muitas pessoas perderam. Não necessariamente uma religião específica, mas isso também. Mas uma estrutura narrativa de orientação. Sem ela, podemos simplesmente reagir ao que aparece. O algoritmo sugere, nós reagimos, a sociedade exige, nós reagimos. Uma oportunidade aparece, nós reagimos. Mas qual a história que está orientando essas reações? Tem também o problema do presente permanente. A narrativa precisa de distância. Precisamos de tempo para aprender o que nos aconteceu, mas a sociedade digital nos mantém um presente contínuo. Algo aconteceu 5 minutos, já existe uma nova informação, depois outra, depois outra. Não deixamos as experiências sedimentarem. A gente fotografa imediatamente, publica imediatamente, comenta imediatamente, reage imediatamente. Então é por isso que nós temos muitos registros e pouca memória narrativa. A narração é uma forma de experiência. A experiência não é só aquilo que aconteceu, é aquilo que se transforma em nós. Você pode passar por 10 acontecimentos e não aprender nada com eles. Ou um único acontecimento pode reorganizar a sua vida inteira, mudar o eixo da sua vida. A narrativa é o processo pelo qual percebemos essa transformação. Ela permite que o acontecimento deixe de ser simplesmente um fato e se torne experiência. Agora, se a gente colocar Conrad, Sage e o homem contemporâneo lado a lado, a gente tem 3 versões do mesmo problema, né? Informação não é sentido. Sentido não é simplesmente informação. Você tem algo faltando aí com essas 3 figuras. E o que a gente perde quando perdemos a narração? Perdemos mais que histórias. Perdemos a capacidade de transformar acontecimentos em experiência. Perdemos uma forma de habitar o tempo. Perdemos relações simbólicas com as coisas. Perdemos formas de pertencimento.
Podemos perder também a própria continuidade da identidade, a continuidade do eu. Porque se eu não consigo contar a história da minha vida, corro o risco de experimentar minha própria existência apenas como uma sequência de momentos fragmentados, desconexos, sem razão de ser, sem relação uns com os outros. Então, ter uma vida não é o mesmo que ter uma história, né? Então, podemos ter mais informação, mais fotografia, mais comunicação, conexão, possibilidade, mais registro de nós mesmos, e ainda assim possuir menos experiência e menos sentido. A questão não é simplesmente voltar ao passado, é recuperar a capacidade de narrar. Porque narrar é estabelecer relação entre coisas que estavam separadas. É fazer o passado conversar com o presente, é permitir que o futuro dê direção ao presente. É transformar acontecimentos em experiência, é transformar a experiência em identidade em história. Então talvez seja por isso que o exemplo de The Boys seja tão interessante. Sage consegue calcular o comportamento do Soldier Boy, mas não consegue compreender plenamente o que significa amar Clara. Clara pertence ao passado, mas continua presente. O amor por ela reorganiza o presente e muda o futuro. Essa é uma relação narrativa. E talvez seja também por isso que Hans seja tão crítico à inteligência artificial. Uma máquina pode conhecer a estrutura de uma narrativa, mas a questão mais profunda é: ela tem alguma coisa em jogo dentro da história? Ela pode falar sobre amor, mas ela ama. Pode falar sobre perda, mas ela perde. Pode falar sobre esperança, mas ela tem esperança. Pode narrar uma vida, mas possui uma vida cuja história precisa compreender. Então essa é a diferença decisiva. A inteligência pode calcular acontecimentos, a narração dá sentido aos acontecimentos. Porque o ser humano precisa de uma narrativa porque ele não quer saber apenas o que aconteceu. Ele quer saber o que tudo isso significa e quem estou me tornando através disso. Em que ponto, o que devo me tornar? Em que ponto devo chegar? O que devo conquistar? Né? Então, em uma época em que as grandes narrativas desapareceram, talvez essa é uma das tarefas mais fundamentais dos indivíduos, uma das maiores responsabilidades que nós temos. Construir novamente uma história na qual sua própria vida possa habitar. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você chegou até aqui, meus parabéns, porque eu não vi, não sei quanto tempo deu ainda, mas eu sei que deve ter sido bem longo, talvez até meu vídeo mais longo. Eu vou tentar fazer uns vídeos mais curtos, eu prometo. Mas se tudo isso fez sentido para você, eu vou deixar o link da minha recém-construída mentoria na descrição, em que uma das primeiras fases é ajudar você aí a construir essa identidade narrativa, né? Essa vida com sentido, você viver as histórias que a sua própria vida está pedindo para que você viva e tentar entender como é possível, é possível chegar lá, quais são as habilidades necessárias também. E, quem sabe, se você não quiser construir um negócio digital em cima dessa história e talvez da mensagem que você queira espalhar, a mentoria serve para tudo isso. Então vai estar na descrição e no comentário fixado. Até a próxima, pessoal!